A morte da ansiedade pela frieza maquiavélica? Por que você acorda no meio da noite com o coração acelerado, sentindo que tudo pode desmoronar a qualquer momento? Deixe-me contar algo que Niccolo Maquiavel escreveu há 500 anos. Algo que explica perfeitamente por que você está ansioso agora, neste exato momento. Ele disse que a fortuna, o destino, o acaso, aquilo que não controlamos, é como um rio impetuoso. Quando esse rio transborda, destrói árvores, arranca casas, leva embora pedaços de terra, as pessoas correm apavoradas de um lado para o outro, completamente impotentes diante da fúria das águas. E todo mundo se rende ao poder do rio, achando que não há nada a fazer. Mas aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. O rio só destrói quem não construiu diques. O rio só mata quem não se preparou quando o tempo estava seco e calmo. A ansiedade que você sente agora é o som dessas águas subindo, enquanto você percebe, tarde demais, que não construiu absolutamente nada para te proteger. Você entende o que isso significa? A ansiedade não é uma doença misteriosa que caiu do céu sobre você. Não é um desequilíbrio químico aleatório. É o alarme tocando na sua mente, porque você sabe, lá no fundo, que está despreparado. É o seu cérebro gritando: nós não temos um plano, nós não controlamos nada, nós estamos vulneráveis. Pense assim, imagine um general que vai para a guerra sem conhecer o terreno, sem saber quantos soldados o inimigo tem, sem ter rotas de fuga planejadas. Esse general vai dormir tranquilo na noite anterior à batalha? Claro que não. Ele vai ficar acordado, suando frio, imaginando 1000 maneiras diferentes de morrer. Esse general é você. A guerra é a sua vida. E você está entrando nela todos os dias, sem preparo nenhum. A ansiedade é a perda de soberania da sua própria mente. É quando você deixa de ser o rei do seu território mental e se torna um refugiado dentro da sua própria cabeça, fugindo de pensamentos, correndo de cenários futuros, impotente diante das possibilidades. Você virou um príncipe fraco que perdeu o controle das suas fronteiras. E agora os invasores, as preocupações, os medos, as dúvidas, entram e saem quando querem, saqueiam o que querem, destroem o que querem. E você só assiste. Deixe-me ser ainda mais direto. Todo ansioso é alguém que vive no futuro, mas não governa o futuro. Vive obcecado com o que pode acontecer, mas não faz nada estratégico para influenciar o que vai acontecer. É como um jogador de xadrez que passa horas imaginando como pode perder, mas não move uma peça sequer para vencer. Você entende a loucura disso? Maquiavel observou algo fascinante sobre os líderes que estudou. Os príncipes fracos, aqueles que perderam seus territórios, tinham algo em comum. Todos acreditavam demais na sorte e de menos na própria capacidade. Eles rezavam, esperavam, desejavam que as coisas melhorassem, ficavam ansiosos esperando sinais do universo, ajuda divina, um golpe de sorte. Enquanto isso, seus inimigos, os príncipes fortes, estavam construindo exércitos, forjando alianças, estudando estratégias militares, fortificando muralhas. Quando a crise chegava, o príncipe fraco já estava derrotado antes da primeira batalha. Por quê? Porque ele tinha passado anos alimentando a ansiedade em vez de construir poder real. Ele tinha terceirizado o controle da sua vida para forças externas: Deus, o destino, a sorte, as circunstâncias. E quando essas forças não vieram salvá-lo, ele entrou em pânico. Você faz exatamente isso toda vez que você pensa: espero que dê tudo certo, sem ter um plano concreto? Você está sendo aquele príncipe fraco. Toda vez que você se preocupa com algo, mas não age estrategicamente, você está entregando seu reino para a fortuna. E a fortuna, meu amigo, não tem piedade dos despreparados. Vou te dar um exemplo histórico brutal. César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, era um homem que Maquiavel admirava profundamente. Por quê? Porque César não ficava ansioso. Ele ficava ocupado. Quando conquistou a região da Romanha, na Itália, encontrou um território completamente caótico, cheio de pequenos tiranos, sem lei, sem ordem. As pessoas viviam em constante ansiedade, com medo de serem roubadas, mortas, traídas. Era o caos puro. César poderia ter ficado ansioso pensando: e se os nobres locais se rebelarem? E se o povo não me aceitar? E se meus inimigos atacarem? Mas ele não fez isso. Ele nomeou um governador, brutal Remiro de Orco, que impôs ordem com mão de ferro. Depois, quando a paz foi estabelecida, César mandou matar o próprio Remiro
e expor seu corpo partido ao meio na praça pública. Por quê? Para mostrar ao povo que ele, César, era justo e que a brutalidade anterior tinha sido necessária, mas agora acabara. Isso é frieza maquiavélica. Não é crueldade gratuita. É controle absoluto da narrativa e das circunstâncias. César não esperou ver o que ia acontecer. Ele fez acontecer. Ele transformou o caos em ordem, medo em respeito, ansiedade em estabilidade. E fez isso através de ação estratégica, não de pensamento positivo ou meditação. Agora, compare com você. Quantas vezes você ficou paralisado pensando no que pode acontecer, mas não fez nada para construir defesas reais? Quantas vezes você perdeu noites de sono imaginando cenários de fracasso, mas não dedicou nem uma hora para criar um plano de contingência? Você entende que isso é insanidade estratégica? A ansiedade prospera na inação, ela se alimenta do vácuo entre o medo e a resposta. Quando você tem medo, mas não age, esse espaço vazio é preenchido por mais medo, que gera mais paralisia, que gera mais medo, num ciclo vicioso que te transforma num escravo das suas próprias emoções. Você vira prisioneiro de uma guerra que acontece só na sua cabeça. Aqui está a verdade que os terapeutas convencionais não te contam. Você não precisa de mais técnicas de respiração. Você não precisa de mais mantras de autoajuda. Você precisa construir diques. Você precisa de poder real, não de conforto emocional temporário. E poder real vem de preparação estratégica, de competência técnica, de ter respostas prontas para os problemas antes que eles cheguem. Maquiavel dizia que a fortuna controla metade das nossas ações, mas a outra metade ela deixa para nós controlarmos. 50%. Você tem controle sobre metade da sua vida. Mas o ansioso age como se tivesse 0% de controle e a fortuna tivesse 100%. Ele olha para o rio subindo e acha que está completamente impotente, mas não está. Nunca esteve. A pergunta real é: o que você está fazendo com os seus 50%? Está usando esse controle para construir muralhas, forjar armas, treinar exércitos? Ou está usando para se preocupar, ruminar, imaginar desastres? Porque se você está escolhendo a segunda opção, está literalmente entregando sua fatia de poder de volta para a fortuna. Está desistindo do controle que tem. E aqui está o detalhe mais brutal de todos. A ansiedade não é sinal de que você é sensível, consciente ou cuidadoso. É sinal de que você é fraco estrategicamente. É sinal de que você não tem controle sobre o seu território mental. É sinal de que você deixou sua mente virar um campo de batalha, onde qualquer pensamento invasor pode entrar e fazer o que quiser. Um príncipe forte não permite invasões. Ele tem guardas nas fronteiras. Ele tem sistemas de alerta. Ele tem protocolos de resposta. Quando uma ameaça aparece, ele não entra em pânico. Ele executa o plano. E se o plano falhar, ele tem outro plano. E outro. Ele construiu camadas e camadas de defesa. O medo não tem onde grudar porque não há espaço vazio. Não há despreparação. Você quer matar a ansiedade? Pare de tentar se sentir melhor e comece a ser melhor. Pare de buscar paz interior e comece a construir poder exterior. Pare de meditar sobre aceitação e comece a agir com precisão estratégica. O rio da fortuna vai transbordar. Isso é garantido. A única questão é, quando ele vier, vai te encontrar preparado ou vai te encontrar de joelhos, implorando por misericórdia? A ansiedade morre quando você para de ser uma vítima das circunstâncias e vira um arquiteto das circunstâncias. Quando você para de esperar o melhor e começa a se preparar para o pior. Quando você para de viver no futuro imaginário e começa a construir no presente concreto. O medo do futuro é apenas confissão pública de incompetência no presente. Por que você sofre tanto com coisas que ainda nem aconteceram? Maquiavel tinha uma expressão em italiano que deveria estar tatuada na testa de todo ansioso. Verità effettuale della cosa. A verdade efetiva das coisas. O que isso significa? Significa que você precisa ver o mundo como ele realmente é, não como você gostaria que fosse. Não como dizem que deveria ser, não como sua fantasia acha que seria justo que fosse, mas como ele efetivamente, concretamente e brutalmente é. E aqui está o problema. A maioria das pessoas ansiosas não vive no mundo real. Elas vivem num mundo paralelo de deveria ser mais fácil. As pessoas deveriam ser mais justas. O chefe deveria reconhecer meu valor. O relacionamento deveria funcionar naturalmente. O sucesso deveria vir para quem se esforça. Deveria.
deveria. E enquanto você vive nesse mundo imaginário dos deverias, o mundo real está te atropelando sem piedade. Deixe-me ser brutal com você. Todo deveria ser. Não passa de um bilhete premiado não sorteado que você insiste em achar que vale alguma coisa. É uma reclamação disfarçada de filosofia. É uma declaração de fraqueza mascarada de senso de justiça. Por quê? Quando você diz isso, não deveria ser assim. O que você está realmente dizendo é: eu não tenho poder para mudar isso. Então vou me consolar imaginando um mundo alternativo onde eu não precisaria de poder. Isso é o idealismo ansioso. É a crença de que o universo tem a obrigação moral de se adequar às suas expectativas. E quando ele não se adequa, e ele nunca se adequa, você entra em colapso. Fica ansioso, fica indignado, fica paralisado. Por quê? Porque toda a sua estratégia de vida estava baseada numa fantasia. E agora a realidade está cobrando o preço dessa ilusão. Maquiavel estudou dezenas de príncipes e repúblicas que caíram. E sabe o que todos tinham em comum? Todos acreditavam em como as coisas deveriam ser, em vez de se prepararem para como as coisas realmente são. Eles imaginavam que seus súditos deveriam ser gratos e leais, que seus aliados deveriam manter a palavra, que a justiça deveria prevalecer naturalmente. E enquanto viviam nesses contos de fadas, príncipes mais realistas, mais maquiavélicos, estavam os destruindo. Veja o caso dos Médici em Florença. Quando os Médici estavam no poder, governavam baseados numa compreensão brutal da natureza humana. Sabiam que o povo era volátil, que aliados podiam virar inimigos da noite para o dia, que o poder precisava ser mantido através de uma combinação cuidadosa de generosidade pública e controle implacável dos adversários. Eles não governavam como as coisas deveriam ser numa república ideal platônica. Governavam baseados em como as coisas realmente funcionavam nas ruas sujas e perigosas de Florença. Quando os Médici foram temporariamente expulsos e Savonarola assumiu o controle, o que ele fez? Tentou criar uma república virtuosa, baseada em como as coisas deveriam ser segundo seus ideais religiosos. Queimou obras de arte, proibiu luxos, pregou pureza moral. E o que aconteceu? Em poucos anos, ele foi capturado, torturado, enforcado e queimado na mesma praça onde tinha queimado as vaidades. Por quê? Porque ele tentou governar o mundo imaginário, enquanto vivia no mundo real. Você faz exatamente isso na sua vida. Fica ansioso porque o mundo não está funcionando segundo o roteiro ideal que você tem na cabeça. Fica em pânico porque as pessoas não agem como deveriam agir. Fica paralisado porque os resultados não vêm como deveriam vir. E em vez de acordar para o fato de que o seu roteiro ideal é lixo e precisa ser jogado fora, você dobra a aposta. Fica ainda mais ansioso tentando forçar a realidade a se encaixar na fantasia. Aqui está algo que vai doer. A maioria das suas preocupações não é sobre coisas reais. É sobre a distância entre o seu mundo ideal e o mundo real. Você não está preocupado com perder o emprego. Você está preocupado porque no seu mundo ideal você já deveria estar numa posição melhor. Você não está ansioso com um relacionamento. Você está ansioso porque ele não corresponde ao conto de fadas que você imaginou. Você não tem medo do fracasso real. Você tem medo de que a realidade confirme que suas expectativas irreais eram irreais. Isso é autoflagelo, travestido de sensibilidade. É masoquismo emocional disfarçado de consciência elevada. E precisa acabar agora. Se você quiser ter alguma chance de recuperar o controle da sua mente, Maquiavel dizia uma coisa genial. Ele explicava que muitos escritores haviam imaginado repúblicas e principados perfeitos que jamais existiram na realidade. Esses filósofos criavam teorias lindas sobre como os governantes deveriam agir, sobre como as sociedades ideais funcionariam. E então Maquiavel, com toda a sua frieza cirúrgica, destruía essas fantasias com uma única observação. Mas há tanta diferença entre como se vive e como se deveria viver, que aquele que abandona o que se faz por aquilo que se deveria fazer, aprende mais a arruinar-se que a preservar-se. Você entendeu? Quem vive no mundo do deveria ser, não está sendo virtuoso ou consciente, está se autodestruindo. Está cavando a própria sepultura com cada expectativa irreal, com cada idealização, com cada fantasia sobre como as coisas deveriam funcionar. Deixe-me dar exemplos práticos de como o realismo frio esmaga as fantasias catastróficas da ansiedade, fantasia ansiosa. E se eu for demitido? Vou ficar desempregado para sempre, ninguém vai me contratar, vou perder tudo. Realismo maquiavélico. Se eu for demitido, terei de 3 a 6 meses de reserva financeira. Se não tenho,
Preciso construir isso urgentemente. Nesse período, aplicarei para X vagas por dia. Ativarei minha rede de contatos e, se necessário, pegarei trabalhos temporários ou de menor prestígio até restabelecer posição. Conheço pessoas que passaram por isso e sobreviveram. Não será agradável, mas é gerenciável. Você vê a diferença? A fantasia ansiosa vive num mundo catastrófico, que não existe. O realismo maquiavélico olha para o que realmente acontece quando pessoas são demitidas e cria um plano baseado em dados reais, não em apocalipses imaginários. Fantasia ansiosa? E se meu relacionamento acabar? Vou ficar sozinho para sempre, ninguém mais vai me amar, não vou conseguir recomeçar? Realismo maquiavélico. Se este relacionamento acabar, enfrentarei um período de adaptação doloroso de aproximadamente 6 meses a 1 ano. Depois disso, estatisticamente, a maioria das pessoas encontra novos parceiros. Tenho qualidades que já atraíram pessoas antes e podem atrair novamente. Enquanto isso, usarei o tempo para desenvolver minhas próprias competências e círculo social. Novamente, a fantasia é dramática, absoluta, catastrófica. O realismo é baseado em como as coisas realmente funcionam, em padrões observáveis, em experiências concretas de milhões de pessoas que já passaram pela mesma situação. A ansiedade se alimenta de cenários impossíveis. Ela te convence de que você é especial, não num sentido positivo, mas num sentido de que você será a exceção negativa. Todo mundo consegue se recuperar de uma demissão, mas você não... Todo mundo eventualmente supera um término, mas... Você não... Todo mundo comete erros e sobrevive, mas os seus erros terão consequências unicamente devastadoras. Você é o protagonista de uma tragédia onde tudo conspira contra você especificamente. Isso é narcisismo invertido. É achar que você é tão especial que as leis normais da realidade não se aplicam a você, só que no sentido negativo. É a arrogância de acreditar que seu sofrimento será maior, mais intenso, mais irreversível do que o de todas as outras pessoas que já passaram por situações similares. O realismo maquiavélico destrói isso. Ele te força a olhar para os dados, o que realmente acontece com pessoas em situações similares. Qual é a taxa real de fracasso? Quanto tempo realmente leva a recuperação? Quais são as rotas de saída concretas que outros usaram? E quando você faz isso, algo interessante acontece. Os monstros diminuem de tamanho. Maquiavel tinha um conselho brutal para príncipes novos, aqueles que acabavam de conquistar territórios. Faça todas as crueldades necessárias de uma vez só, rapidamente, para que elas sejam logo esquecidas. Não prolongue o sofrimento. Não fique fazendo pequenas maldades repetidamente. Concentre o dano, execute rápido e então comece a distribuir benefícios gradualmente para que sejam mais apreciados. Sabe por que isso funciona? Porque ele entendia que a percepção humana não é objetiva. As pessoas não medem o sofrimento total de forma matemática. Elas se adaptam. O que parece insuportável hoje será normal amanhã. Um grande golpe único é esquecido mais rápido do que pequenos golpes constantes. É melhor arrancar o band-aid de uma vez do que ir puxando devagar. Você precisa aplicar isso à sua ansiedade. Pare de ficar atormentando a si mesmo com pequenas preocupações constantes. Encare o pior cenário de frente, de uma vez, completamente. O que realmente aconteceria se sua maior preocupação se concretizasse? Não a versão fantasiosa e catastrófica, a versão real, baseada em como o mundo realmente funciona. E então você vai perceber algo libertador. É ruim sim, mas é gerenciável. Não é o fim do mundo. É apenas mais um problema, numa vida que sempre teve e sempre terá problemas. Aqui está a verdade final sobre o idealismo ansioso. Ele te mantém em sofrimento constante porque você nunca está lidando com problemas reais. Você está lutando contra fantasmas, está boxeando com sombras. Está gastando energia emocional combatendo versões imaginárias de problemas que, se realmente acontecessem, seriam completamente diferentes do que você imaginou. A frieza maquiavélica diz: chega de fantasia. Chega de deveria ser. Olhe para o que é. Aceite a verdade efetiva das coisas. Não porque você gosta dela, não porque ela é justa ou moralmente correta, mas porque é a única verdade com a qual você pode trabalhar. É o único terreno sólido sobre o qual você pode construir estratégias reais. Quando você para de brigar com a realidade e começa a trabalhar com ela, a ansiedade perde o combustível, porque a ansiedade é o atrito entre expectativa e realidade. Quando você alinha as duas, quando você para de esperar que o mundo seja diferente do que é,
o atrito desaparece. E com ele, o fogo da ansiedade se apaga. O que você faria se o pior cenário que você imagina realmente acontecesse? Aqui está algo que separa um príncipe forte de um príncipe fraco. O príncipe fraco espera que tudo dê certo. O príncipe forte se prepara para quando tudo dar errado. O príncipe fraco reza por sorte. O príncipe forte constrói sistemas à prova de azar. O príncipe fraco é otimista. O príncipe forte é paranoico, mas paranoico de maneira produtiva. Maquiavel tinha uma visão sombria, mas extremamente precisa, sobre preparação. Ele dizia que durante tempos de paz, um príncipe sábio deve pensar constantemente em como se preparar para a guerra. Deve estudar terrenos, entender logística militar, conhecer as forças de seus inimigos, treinar seus soldados, fortificar suas defesas. Tudo isso enquanto não há nenhuma guerra acontecendo. Por quê? Porque quando a guerra vier, e ela sempre vem, será tarde demais para começar a se preparar. Você está em guerra agora. A guerra contra a incerteza, a guerra contra o acaso, a guerra contra a fortuna. E você está perdendo essa guerra porque não tem estratégia, não tem defesas, não tem planos de contingência. Você está esperando ser atacado sem ter construído nem uma muralha sequer. Isso não é coragem, é imprudência estratégica. Deixe-me te ensinar algo que vai transformar completamente a maneira como você lida com ansiedade, mapeamento de danos e planejamento de contingência. Isso significa transformar cada preocupação abstrata em um projeto concreto de defesa. Significa pegar aquele medo nebuloso que fica girando na sua cabeça e transformá-lo em um plano, em uma série de ações específicas. Vou te mostrar exatamente como fazer isso. Pegue sua maior preocupação atual, aquela que tira seu sono, aquela que aparece na sua mente 20 vezes por dia. Agora, vamos destruí-la metodicamente através da preparação estratégica. Passo 1. Defina o desastre com precisão cirúrgica. Pare de deixar o medo ser vago. E se as coisas derem errado? Não é uma preocupação, é uma névoa. Seja específico. O que exatamente você teme? Não, e se eu fracassar? Mas e se eu for demitido no próximo corte de pessoal em março? Não! E se meu relacionamento acabar? Mas e se meu parceiro decidir terminar após nossa próxima discussão sobre finanças? Não, e se eu passar vergonha? Mas e se eu travar durante a apresentação na reunião de quarta-feira? Você vê o que acontece quando você força a precisão? O monstro fica menor. Um medo vago é infinito. Um medo específico tem bordas, contornos e tamanho definido. E tudo que tem tamanho definido pode ser medido. E tudo que pode ser medido pode ser gerenciado. Passo 2. Calcule a probabilidade real, não emocional. Sua mente ansiosa está te dizendo que aquele desastre tem 90% de chance de acontecer. Mas você não governa baseado em sentimentos. Você governa baseado em dados. Qual é a probabilidade real? Se você teme ser demitido, qual é a taxa histórica de demissões na sua empresa? Qual é sua avaliação de desempenho? Há sinais concretos ou apenas paranoia? Se você teme que o relacionamento acabe, houve ameaças reais de término ou você está catastrofizando uma discussão normal? Maquiavel era obcecado por estudar história, porque histórias são dados. Ele não ficava imaginando o que poderia acontecer baseado em sentimentos. Ele olhava para o que realmente aconteceu em situações similares no passado. Faça o mesmo. A maioria das suas preocupações, quando você coloca números reais nelas, tem probabilidade muito menor do que sua ansiedade sugere. Mas mesmo que a probabilidade seja baixa, um príncipe sábio se prepara, porque probabilidade baixa não é probabilidade zero. Passo 3. Mapeie as consequências reais em camadas. Agora vem a parte que realmente mata a ansiedade. Decomponha o desastre em etapas. Se aquilo acontecer, o que acontece no dia 1, no dia 7, no dia 30, no dia 90, no dia 365? Exemplo. Você é demitido. Dia 1. Choque emocional, humilhação potencial, necessidade de contar para a família. Dia 7. Registrar seguro-desemprego, avaliar reservas financeiras, avisar sua rede. Dia 30. Ter aplicado para vagas, feito entrevistas, ajustado gastos. Dia 90. Considerar trabalhos temporários. Dia 365. Mudar de área, aceitar posição júnior, criar negócio próprio. Você transformou. Minha vida vai acabar em um cronograma gerenciável. O cérebro ansioso não lida bem com e se vagos, mas consegue lidar com listas e planos. Passo 4. Construa recursos de defesa antes da guerra começar. Pergunte-se: o que posso fazer agora para tornar a crise menos devastadora?
reserva financeira, currículo atualizado, networking, desenvolvimento de habilidades, independência emocional, prática, preparação. Você constrói o dique antes do rio transbordar. Quando você se prepara, a ansiedade muda de natureza. Ela deixa de ser paralisante e vira um sinal útil, um radar estratégico. Passo 5. Crie protocolos de resposta automática. Decida agora o que vai fazer em cada cenário, não durante a crise. Se eu for demitido, nas primeiras 24 horas, vou registrar seguro, avisar contatos, atualizar LinkedIn. Isso são protocolos. Militares treinam respostas até que se tornem automáticas. Você precisa fazer o mesmo. Improvisação sob pressão gera erros. Com protocolo, você apenas executa. Passo 6. Teste suas defesas em pequena escala. Viva um mês com orçamento reduzido. Ative sua rede. Faça freelas teste. Maquiavel elogiava quem simulava batalhas, porque um plano não testado é fantasia. Teste seus planos. Descubra falhas agora, não durante a crise. Resultado final. O medo se curva diante do preparo. Você para de ter medo do futuro não porque ele ficou menos incerto, mas porque você não está mais vulnerável. Você tem planos A, B, C e D. A ansiedade não sobrevive ao preparo metódico, porque no fim, ela é o grito da sua mente dizendo que você está despreparado. Quando você se prepara de verdade, o grito para de vez. Maquiavel não prometia uma vida fácil. Ele prometia controle, que quando a fortuna viesse, ela te encontraria preparado. E um homem preparado, mesmo quando perde, perde por escolha estratégica, não por colapso. Qual você prefere ser? Por que você ainda está esperando o momento perfeito para agir? Aqui está a verdade mais brutal sobre a ansiedade, que ninguém tem coragem de te dizer. Você não está ansioso porque as coisas são difíceis. Você está ansioso porque você é covarde. Não no sentido moral ou de caráter, mas no sentido estratégico. Você é covarde porque hesita, porque adia, porque fica ruminando em vez de executando. E a hesitação é o campo de reprodução favorito da ansiedade. Toda vez que você pensa em agir, mas não age, você alimenta o monstro. Toda vez que você planeja fazer algo, mas adia para quando estiver pronto, você joga fertilizante na plantação do medo. Toda vez que você espera o momento perfeito, você está, na verdade, esperando um momento que nunca vai chegar. E enquanto espera, a ansiedade cresce, se multiplica, domina territórios cada vez maiores da sua mente. Maquiavel tinha uma observação devastadora sobre isso. Ele dizia que os homens são mais propensos a odiar aqueles que prejudicaram do que aqueles que os beneficiaram. Por quê? Porque beneficiar cria obrigação. E obrigação é pesada. Prejudicar cria inimizade. Mas inimizade clara é melhor que obrigação ambígua. O que isso tem a ver com ansiedade? Tudo. Quando você age, mesmo que age errado, mesmo que falhe, mesmo que cometa um erro, você pelo menos tem clareza. Você tem um resultado concreto. Você sabe onde está, mas quando você hesita, quando você fica naquele limbo da indecisão, você tem a pior coisa possível. Ambiguidade infinita. Todas as possibilidades ainda estão abertas. Então, sua mente ansiosa precisa se preparar para todas elas ao mesmo tempo. É exaustão cognitiva multiplicada por 1000. Deixe-me te contar sobre um dos momentos mais maquiavélicos da história. Júlio César atravessando o Rubicão. César era o general mais poderoso de Roma, mas legalmente não podia trazer seu exército para a Itália. Se atravessasse o rio Rubicão com as tropas, seria considerado traição. Declaração de guerra contra o Senado. Havia risco de perder tudo, posição, riqueza, vida. Ele poderia ter ficado meses pensando, ponderando, consultando oráculos, esperando sinais dos deuses. Poderia ter tentado negociar mais, enviar cartas, buscar compromissos. Mas ele sabia algo fundamental. A hesitação mataria suas chances mais certamente do que qualquer ação. Então ele agiu. Atravessou o rio, disse a Lea Jactaeste. Os dados foram lançados. E mudou o mundo. Ele venceu? Sim. Mas esse não é o ponto. O ponto é que a ação rápida, decisiva e irreversível eliminou a ambiguidade. Não havia mais. E se eu atravessar? Ou e se eu não atravessar? Havia apenas eu atravessei. Agora, lido com as consequências. A dúvida morreu no momento em que as sandálias tocaram a margem oposta. Você precisa atravessar seus próprios Rubicões. Precisa transformar seus e se em
Eu fiz porque a hesitação não te protege, ela te paralisa. E paralisia não é segurança, é morte lenta. Aqui está a mecânica brutal de por que a ação destrói a ansiedade. Ansiedade vive no futuro hipotético. O que pode acontecer se, mas a ação vive no presente concreto. O que está acontecendo agora? E seu cérebro não consegue estar totalmente nos dois lugares ao mesmo tempo. Quando você está genuinamente engajado em ação, quando você está executando, não há largura de banda mental sobrando para a ansiedade. Você já percebeu que os momentos em que você está menos ansioso são quando está fazendo alguma coisa? A ansiedade ataca quando você está parado, só dentro da sua cabeça. A ação é o antídoto, porque força você para fora da sua mente e te coloca no mundo real. Mas não qualquer ação, não ação aleatória, não produtividade fake de reorganizar sua mesa pela 10ª vez. Estou falando de ação estratégica, movimento com direção, propósito, que te aproxima dos seus objetivos ou te afasta dos seus medos. Maquiavel chamava isso de virte, não virtude moral, mas capacidade de agir e moldar circunstâncias. É preferir ser ator a espectador da própria vida. Virte não é algo que você nasce tendo, você desenvolve com a ação repetida. Cada vez que age apesar do medo, fortalece esse músculo. Cada vez que se move antes de estar pronto, treina ousadia. Cada vez que enfrenta a incerteza, constrói tolerância. Como treinamento militar, o que era aterrorizante vira familiar. Não porque o perigo diminuiu, mas porque sua capacidade aumentou. Você precisa fazer o mesmo com sua ansiedade. Exposição gradual à ação. Comece pequeno. Faça a ligação que adia há semanas. Envie aquele e-mail difícil. Tenha aquela conversa complicada. E não espere estar pronto. Não espere o medo passar. Haja apesar disso. Haja com as mãos tremendo. Haja com o coração acelerado. Porque o que mata a ansiedade não é a ausência de medo. É ação na presença do medo. Maquiavel admirava a ousadia. Dizia que a fortuna favorece os ousados porque a ousadia cria oportunidades. Quem age rápido aproveita janelas que quem hesita perde. Um exemplo: quando os franceses invadiram a Itália no século XV, avançaram rápido enquanto os príncipes italianos ainda discutiam. A velocidade venceu o planejamento sofisticado. Não é agir sem pensar, é pensar rápido e agir rápido. Aqui está um exercício brutal. Antes de dormir, pergunte-se: quantas ações concretas eu tomei hoje? Não pensamentos, ações reais. Se for 0, você foi escravo da ansiedade. Se for 1 ou mais, está recuperando o território. Está praticando virte. Com o tempo, algo muda. Você começa a ver resultados. Bons ou ruins, mas reais. E resultados reais são melhores que possibilidades imaginárias. Eles te dão feedback. Quando você envia aquele e-mail, 3 coisas podem acontecer: resposta positiva, negativa ou nenhuma. Em qualquer cenário, você está melhor do que antes. A hesitação mantém todas as possibilidades abertas. A ação colapsa tudo em uma realidade. E realidade é mais gerenciável que infinitas hipóteses. Maquiavel alertava: neutralidade excessiva leva à destruição. Enquanto você hesita, o mundo se move. Então aqui está sua ordem final. Haja hoje, haja agora. Pegue o que mais te preocupa e pergunte: qual é a menor ação possível que posso tomar nos próximos 60 minutos? Não precisa ser perfeita, precisa ser movimento. Faça. Agora, amanhã. Faça de novo. Até que a ação vire seu padrão. Até que, quando a ansiedade surgir, sua primeira pergunta seja: o que posso fazer sobre isso? Isso é ousadia maquiavélica, não impulsividade. Burra é entender que sua segurança real é a capacidade de agir, adaptar, responder. Mensagem final: ansiedade nunca vai embora completamente. Incerteza é permanente, mas você pode se tornar alguém que não colapsa diante dela. Pode construir diques, treinar exércitos, desenvolver resiliência. Não é matar o medo, é matar a paralisia. Não é eliminar preocupação, é transformá-la em preparação. A paz não vem de mantras, vem de reserva financeira, planos B, habilidades, relacionamentos, experiências de falhas superadas. Essa é a segurança real. Não a fantasia de que nada ruim vai acontecer, mas a certeza de que você vai saber lidar quando acontecer. Então pare de pedir para a vida ser mais fácil. Construa seus diques. Forge suas espadas. Treine enquanto a paz. Quando a fortuna vier,
ela vai te encontrar pronto. A fortuna controla metade. Você controla a outra metade. A pergunta é: o que você vai fazer com seus 50%? A resposta é ação. Sempre foi. Agora vá. Prove que a ansiedade apostou no príncipe errado.